Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, no Direção Espiritual de hoje eu gostaria de ajudar você e explicar um pouco como é que se dá o ato de fé, qual é a psicologia, a forma como acontece o ato de fé. Por que isto? Porque quando a gente vai meditar, quando a gente vai rezar, aquilo que nós buscamos é um ato de fé, né? Então, assim, um ato de fé exercida. Mas vamos olhar direitinho como é que acontece a realidade do ato de fé. Bom, em primeiro lugar, é importante nós partirmos do início. O início é aquilo que nós chamamos de fórmula dogmática. Quando você estuda o catecismo, quando você estuda aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, sem essa realidade das fórmulas dogmáticas, não é possível você fazer um verdadeiro ato de fé. O que é que isso quer dizer? Vamos ser bem práticos aqui, você ouve, por exemplo, que Jesus não é somente um homem, Jesus é Deus que se fez homem. Então você aprende no catecismo que uma pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma dessas pessoas, sendo Deus e permanecendo igual a Deus em tudo, assumiu para si uma humanidade. Então, aquele ser humano que nasceu em Belém é um ser humano igual a nós em tudo, exceto no pecado. Corpo e alma. Ele tem tudo aquilo que um ser humano tem, em plenitude. Mas quando ele diz, eu, aquele eu, pronunciado por um ser humano, não é um eu humano, é um eu divino. Jesus é uma pessoa divina. E, portanto, os atos humanos que ele realiza são atos que vêm do coração do próprio Deus. Essa é a nossa fé. Nós temos que crer nisso. Se você acha que Jesus é simplesmente um iluminado, um profeta, um homem importante, um avatar, então você não tem fé, você não tem a fé da igreja, você não tem a verdade, você não aceitou a formulação da fé e, portanto, já começa por aí que você não tem condições de ter a fé, muito menos de exercê-la. Então, nós precisamos primeiro ter a fé. O que é isso? Significa o seguinte: eu olho para a formulação do catecismo e me dou conta de que a minha inteligência não é capaz de compreender. Por quê? Por falta de uma analogia, por falta de uma comparação com algo no mundo das criaturas. Não é? Por exemplo, eu não conheço uma pessoa, sei lá, eu não sei quem é o Padre João. Mas eu sei das minhas experiências o que é um padre. Né? Então as pessoas começam a descrevê-lo. Olha, o Padre João, ele é assim, tem essa característica, aquela outra. Então nós vamos fazendo analogias com outras pessoas, outras coisas que eu conheço, e eu começo a conceptualizar quem é o Padre João, mesmo sem conhecê-lo. Por quê? Porque eu tenho analogias com outras criaturas. Mas quando eu digo que Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, eu não tenho com o que comparar aquilo. Porque essa realidade, ela não existe em lugar nenhum. Então eu estou diante de um mistério. O que a minha inteligência é capaz de fazer é de analisar, bom, é 2, mas é 1. Isso é contraditório? Não, não é contraditório, porque ele é 2 no aspecto da natureza, é 1 no aspecto da pessoa.
E então eu começo a refletir sobre aquilo, vejo que não é contraditório, mas mesmo assim permaneço no escuro. Mas eu vou e olho para a vida de Jesus e como aquele ser humano se comportava de forma divina, não somente pelos milagres, mas principalmente pelo amor. Quando aquele amor, assim, infinito, incomparável, se manifesta na cruz, quando aquele amor enorme para nos salvar carrega no Calvário, até o Calvário, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, eu começo a ver que aquele ser humano age de forma divina, então tem alguma coisa de sobrenatural ali, e eu começo a ver a beleza daquela verdade, que Deus se fez homem para sofrer humanamente e para amar divinamente. E eu começo a refletir sobre isso, e vendo isto, eu então submeto a minha inteligência e digo, creio. Este ato, não é? Todos esses atos que eu descrevi até agora são atos humanos agraciados, é claro. Ou seja, Deus estava lá, me dando graça, me chamando, me convidando para que eu desse a fé, para que eu desse o passo da fé. Então, até aqui, não é? Eu tenho, digamos, o parto, o caminho através do qual a pessoa vai crendo. É claro que nesse caminho, geralmente, a pessoa já começou a rezar, já começou a pedir a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. A um certo momento na vida, a pessoa crê. Pronto. Ela submeteu a sua inteligência àquela verdade, mesmo que a inteligência não compreenda muito, e ela, com uma graça divina infusa no seu coração, num ato de vontade que ela ainda vê psicologicamente, tem dificuldade de enxergar, um ato de vontade, ela creu. Veja, o ato de fé primeiro é assim. Uma vez que você creu uma vez, você tem a fé para sempre, a não ser que você faça alguma coisa para perdê-la. Tá? Então você submeteu a sua inteligência. Deus que se revelou, é Jesus quem está dizendo que Deus é o Pai dele. Eu vejo um ser humano, mas eu vejo que aquele ser humano chama Deus de Pai e de uma forma especialíssima, diferente de nós. Meu Pai e vosso Pai. Existe algo ali de sublime. Eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência. Eu vou entendendo aquele mistério que é Jesus, quando eu finalmente acedo, quando eu digo sim, quando eu afirmo a fé, diz eu creio, ali eu adquiri a fé e adquiri a fé para sempre. A não ser que eu cometa um pecado contra a fé e perca a fé. Mas uma vez que a pessoa fez um ato de fé, ela tem a fé para sempre. Não é? Até aqui, né, é algo com o qual a maior parte das pessoas que estão ouvindo isso daqui não precisa se preocupar. Por quê? Porque eu simplesmente descrevi para você aquilo que já aconteceu com você. Você já teve catequese, você já ouviu vídeos, aulas, doutrinas, pregações, leu catecismo, etc, etc. Foi vendo a fé da igreja, houve aquele debate interior, né, de creio, não creio, etc e tal, até que finalmente você disse creio. Você então se submeteu, e esse submeter-se, né, naquele momento, sem que você necessariamente tenha notado uma grande diferença psicológica, naquele momento a fé infusa está no seu coração ali, ela se estabeleceu, você creu pela primeira vez. E ali você adquiriu fé. Mas, quando a gente vai rezar, e aqui entra a parte da direção espiritual, nós não queremos somente ter a fé, nós queremos exercer a fé. E é uma coisa a fé que está infundida no meu coração, outra coisa a fé exercida. É como, por exemplo, você ama a sua mãe, mesmo que você esteja dormindo. Outra coisa é você exercer o amor pela sua mãe. Então, a fé é uma coisa que a gente tem, ela é permanente.
Mas para que você cresça espiritualmente, para que o Evangelho seja uma força para aquele que crê, como diz São Paulo aos Romanos, né? O Evangelho é uma força para aquele que crê. E aí a pessoa de fé em fé vai crescendo, porque o justo vive pela fé. Essa coisa de crescer de fé em fé, você precisa da fé exercida, você precisa exercitar a fé. E a forma de nós exercitarmos essa fé é a oração. Claro que você já inicia com as orações vocais, pedindo a Deus mais fé. Você vai pedindo a Ele, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero crer, etc e tal. Mas provavelmente a maior parte das pessoas já fez essas orações. Se você não fez, você precisa pedir e pedir a Deus cada vez mais fé, sempre mais fé. Mas o que eu gostaria aqui é de explicar, tentar explicar, como é que acontece, não é? O ato de fé exercida. Veja, aqui eu vou usar uma comparação de São João da Cruz, que é uma comparação muito querida pelo Frei Maria Eugênio, bem-aventurado Frei Maria Eugênio. O bem-aventurado Frei Maria Eugênio gosta de citar uma canção do Cântico Espiritual de São João da Cruz, né? Em que São João da Cruz coloca o seguinte, né? Ó cristalina fonte, que nesses teus semblantes prateados formasses de repente os olhos desejados que tenho nas entranhas debuxados. Debuxados quer dizer desenhados, né? Então, veja só, ó cristalinas fontes, se nesses teus semblantes prateados, essa ideia dos semblantes prateados, o que é isso? O próprio São João da Cruz explica, dizendo o seguinte, né? Trata-se do cântico espiritual, né? É o cântico 12, número 4. As proposições e artigos que propõe a fé, a alma chama de semblantes prateados. Então veja só, o que é a comparação? Quando você vai dar um presente para uma pessoa, o que é que geralmente a gente faz? Porque o ouro é bem mais caro do que a prata. As pessoas, vamos supor, eu vou dar um cálice para um sacerdote. Eu compro um cálice de prata e mando dar um banho de ouro. Então, o semblante, a aparência, o invólucro externo é de ouro. Mas o interior, a substância, digamos assim, é prata. Não é? Então é um cálice de prata banhado a ouro. Deus, com a fé, Ele faz o contrário. Ele vai e nos dá, eu peguei esse objeto aqui porque ele é dourado, só para, é um objeto de decoração. Ele vai nos dar um tesouro de ouro, né? Só que esse tesouro de ouro, ele está encoberto pela aparência prateada do dogma da fé. Então, é um invólucro que esconde o conteúdo dourado. Ou seja, é uma aparência ordinária com um interno precioso. Então, você recebeu o dogma da fé, né? Se fez homem, por nossa salvação, desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria, né? E se fez homem. Muito bem. Esse é o dogma. Aí eu vou agora, na oração, meditar e buscar esta verdade. Esta verdade, ela é apresentada pelo dogma da Igreja com um semblante prateado. Acontece que, quando você reza, quando você medita, quando você faz sua oração, e você vai meditando sobre aquela verdade, a um certo momento, por misericórdia e intervenção divina, este semblante prateado revela um pouco da sua substância dourada.
e aquilo brilha e você vê que ali, naquele dogma, naquela aparência prateada, existe muito mais do que aquilo que você suspeitava. Então acontece aquela realidade de que você estava lá meditando e de repente você é visitado por essa luz, vem uma consolação, às vezes vem consolação, às vezes não vem, aquela vontade de chorar simplesmente pelo fato de que Deus se fez homem. Mas você já sabia disso. Você sabia no invólucro, no semblante prateado. Agora você está vendo, não é, o conteúdo dourado. Agora eu gostaria de mostrar a diferença entre as duas formas de crer. Aquele crer inicial, né? Quando você submeteu a sua inteligência, aquilo já é um ato agraciado, né? As coisas começam com atos humanos, né? Atos humanos agraciados. Você vai recebendo, você vai vendo as pregações, você vai se abrindo, você vai vira de cá, vira de lá, vira de cá, vira de lá, até que finalmente você se abre para a fé. E então a fé infundida no seu coração faz com que você tenha ali a fé que criou lugar. Acontece que esta fé que tem lugar no seu coração, ela precisa crescer. E para crescer, ela precisa crescer através de atos de fé exercida. Então você, para dar ocasião desta fé brilhar e ela ir crescendo dentro de você, você precisa começar a fazer meditação. Fazendo meditação, você vai buscar verdades. Você vai buscar a verdade do Cristo que se encarnou, que nasceu por mim. E aquilo lá, a um certo momento, aquilo brilha dentro de você e você vê a verdade. Aquele invólucro prateado do dogma brilha dentro de você. Quando acontece isto, veja só, existe ali uma intervenção da graça. É Jesus ressuscitado que envia o Espírito Santo para que aquilo brilhe dentro de você, convide a sua inteligência. Ilumine sua inteligência e convide a sua vontade. O Frei Maria Eugênio diz uma coisa bastante importante. Através desse ato de fé, você está conhecendo Deus divinamente. Ou seja, é como se você estivesse conhecendo Deus do jeito que Deus conheceu você. Conhece a Ele mesmo, Você conhece a Deus do jeito que Deus se conhece. Isso quer dizer que ali existe uma ação divina. Você começa com uma ação humana, agraciada sempre, mas para terminar numa ação divina. Uma ação humana de quem medita, de quem cavuca, de quem busca, de quem mexe com o invólucro prateado, até que finalmente, a ação divina me mostra um reflexo daquele conteúdo dourado que está dentro, e aí eu conheço Deus de uma certa forma como Deus se conhece. Ora, se é um ato divino, se eu estou conhecendo como Deus se conhece, eu estou de alguma forma me unindo à natureza divina. Essa é a divinização do homem e é exatamente isso que santifica. Ou seja, de fé em fé a pessoa vai crescendo até que a pessoa finalmente chega às moradas superiores e então começa realmente a se comportar de forma divina como os santos se comportam. Mas aqui que está a realidade, o porquê é que a gente tem que crescer na fé. Por que a oração é necessária? Muita gente quer amar como Jesus amou, simplesmente numa espécie de ato pelagiano, de uma força de vontade. Eu vou amar, eu vou dar vida, eu vou lá, eu vou derramar meu sangue. Bom, você não vai conseguir fazer grande coisa. Porque isso será sempre um ato humano soberbo. Isso será sempre um ato humano soberbo, um ato humano de quem quer conhecer divinamente. Mas o risco aqui é de que você esteja mais indo na direção de Lúcifer do que na direção do filho humilde que se coloca diante de Deus como um mendigo
da graça divina. Então nós precisamos humildemente buscar esta verdade. Nas nossas orações, nós estamos buscando esse tipo de ato de fé. E esse ato de fé, ele só se alcança quando nós humildemente submetemos a nossa inteligência ao dogma. E submetendo nossa inteligência ao dogma, tendo fé católica, nós então, nas meditações, nas orações, buscando o Cristo, nós dizemos a Ele: mostrai-me, Senhor, o vosso rosto. Eu creio, mas aumentai a minha fé, para que eu veja aquilo que revelastes com a luz, que não é da minha natureza, a luz sobrenatural, que ilumina a minha inteligência e convida a minha vontade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.